Queridos irmãos, o trecho da carta aos Filipenses que nós lemos hoje é um dos pontos altos do Novo Testamento. Chama-se, em geral, de o hino cristológico de Filipenses, porque é uma espécie de hino, é uma espécie de declamação quase poética sobre a encarnação. São Paulo começa dizendo: tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. A palavra sentimento aqui é a palavra proseite, que é mais do que sentimento. O que São Paulo está falando, a palavra indica algo muito mais forte que sentimento. É uma espécie de, mais ou menos o seguinte: quando você vê uma pessoa bem vivida, uma pessoa que sabe das coisas, uma pessoa experimentada, você diz: olha, este homem é um homem sábio, este homem é um homem que tem uma sabedoria prática, uma argúcia, uma perspicácia, uma percepção privilegiada de tudo. Ele saca bem as coisas, ele tem intimidade com a realidade, ele sabe o modo certo de viver. É isso que aqui que São Paulo diz que nós temos que ter o mesmo que Jesus Cristo. Quer dizer, é uma sabedoria crística no modo de viver. E aí ele vai explicar que sabedoria é essa, que pensamento é esse, que modo de encarar as coisas é esse, que perspectiva é essa. Ele diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, a palavra condição aqui é a palavra morfé, em grego, significa forma. Existindo em forma divina, quer dizer que eternamente Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então a segunda pessoa da Trindade tinha apenas a forma divina. Não fez do ser igual a Deus uma usurpação. É interessante essa palavra, né? Porque essa palavra é a palavra harpagmon no grego. Harpagnon. E essa palavra é a palavra que está na origem da palavra harpa. Porque ela significa pegar, como que tomar um despojo. Porque quando você toca a harpa, os arpistas tocam a harpa fazendo esse gesto, né? Eles vão fazendo assim e vão tocando a harpa. Então, o que é isso? O que São Paulo está dizendo? Que ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus, de estar dentro da Trindade. Ele não se apegou à sua forma divina, mas ele esvaziou-se. E a palavra esvaziou-se é a palavra ekenogen, da onde vem a palavra kenosis, né? Esvaziar. Kenon significa vazio em grego. Então, o que São Paulo está dizendo é que ele se esvaziou ao se encarnar. E, de fato, né? O Deus infinito, o Deus imenso, que não pode ser contido pelo universo inteiro, o que ele faz? Ele mergulha como que no quase nada, que é a condição humana, né? Ele mergulha nisso. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a encarnação foi um esvaziamento, foi um empequenecimento quase de quem se aniquila.
Porque sendo Ele imenso, sendo Ele infinito, Ele assumiu a condição humana. Então ele diz, Jesus Cristo, existindo na forma divina, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de escravo, doulos. Então, o jogo é muito interessante. Ele tinha a forma divina e ele se esvazia assumindo uma outra forma, a forma de um escravo, a forma de um escravo, a forma de um doulos. Por que ele tem a forma de um escravo ao se encarnar? Porque o homem nesse mundo ele está sujeito, primeiro, às regras da sua própria natureza, depois às limitações de toda a natureza exterior, as fraquezas, as fragilidades. Ele assumiu essa condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Então, é bonita a construção. Ele está dizendo, ele era igual a Deus, ele tinha a forma de Deus, e ele se esvaziou, assumindo a forma de escravo, fazendo-se igual aos homens, fazendo-se semelhante aos homens. Esta é a condição daquilo que nós chamamos de kenosis, é o esvaziamento. Ao se encarnar, ele se esvaziou, ele se despojou. Nós precisamos olhar para esse ato de Deus Filho com uma grande admiração. Santo Agostinho reclamava dos cristãos do tempo dele, porque ele dizia que as pessoas já achavam muito normal o fato de Deus ter se feito homem. Elas não se assombravam com isso. Então esse versículo aqui de São Paulo, ele quer nos devolver o assombro. Ele se esvaziou, entrando nesse quase nada da nossa condição para se fazer semelhante a nós, semelhante a nós. Que generosidade a do Verbo eterno. O autor da carta aos Hebreus, ele penetra nesse mistério e ele, como que entrando na eternidade, vê o diálogo do Filho com o Pai no instante da encarnação. Ele diz ao Pai, tu não quiseste vítimas, nem oferendas, nem oblações por causa do pecado, e por isso formaste-me um corpo. Então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim estava escrito no livro. Então ele vem, ele assume a natureza humana, já como um sacerdote que vem para se sacrificar, para servir a humanidade inteira num ato de amor redentor, dando-se por toda a humanidade, oferecendo-se como vítima em nosso lugar. Por isso ele continua, achado com aspecto humano, quer dizer, ele já tinha se humilhado, se esvaziado, mas achado com aspecto humano, com aparência externa humana, é o que a palavra significa, com toda a condição humana, inclusive na forma exterior, portanto, com o cansaço, com a dor, com tudo aquilo que a condição humana tem, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, ele se humilhou ainda mais, fazendo-se obediente até a morte. E aí, São Paulo como que dá uma pausa, no texto tem uma vírgula, e diz,
e morte de cruz. Porque se ele tivesse simplesmente morrido por nós, o Deus que é a própria vida, já seria um escândalo que ele tivesse sofrido a agonia de uma morte, por exemplo, por uma doença, numa cama, numa condição qualquer. Seria uma coisa tremenda que Deus morresse em nosso lugar, mas não. O São Paulo diz, morte de cruz, que é a pior de todas as mortes, a mais dolorosa de todas as mortes no mundo antigo, a mais vergonhosa, em que o homem é rasgado por ferros, fica sangrando, se esvai, vai morrendo lentamente, vai tendo contusões, vai cada vez mais como que possuído por um surto de dor, morrendo dilacerado diante dos olhos de todos. É a morte mais cruel de todas. Então ele diz, ele se humilhou, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja o nível da humilhação. É como se ele tivesse chegado ao fundo de um alçapão, e aí ele mesmo abrisse um alçapão para cair mais fundo ainda. Num oceano de dores, de desprezos, de escárnios, o Deus que merece todas as honras, todas as alegrias, todas as homenagens, toda a adoração. Ele obedeceu. Por que obedeceu? Porque não havia outro modo de se cumprir a redenção. Deus tinha como que um dilema, que para nós era absolutamente insolúvel. Não tem como nos perdoar sem deixar de ser justo, porque o pecador merece punição. E também não tem como ser justo, punindo-nos, sem deixar de ser misericordioso. Então ele inventou um jeito para nos salvar. Esse jeito é o mistério da encarnação e o mistério da cruz. São esses dois mistérios que são como as duas faces de uma mesma moeda. Por isso ele obedeceu, porque era o único modo para nos redimir. Sendo o nosso cabeça federativo, de tal modo que pela fé nele nós nos incorporamos nele, ele tomou o nosso lugar para morrer cruelmente no alto da cruz. Então, Jesus Cristo, homem, a humanidade santíssima de Cristo, é esse instrumento expiatório que para ele trouxe todas as dores, todas as humilhações, toda a obediência, e para nós traz toda a graça, toda a misericórdia, toda a santidade. A sua humanidade santíssima, o seu corpo crucificado, com todos os seus sofrimentos internos, os sofrimentos da sua alma, dolorosíssimos, até maiores do que os do corpo, tudo, ele, enquanto homem, é o instrumento da nossa redenção. E aí diz São Paulo, por isso, por causa da sua obediência, por causa da sua humilhação, por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Talvez a melhor tradução é, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, este homem Deus, recebeu, por causa da sua obediência, toda a autoridade. Ele foi elevado acima de todo nome. Portanto, abaixo, por assim dizer, da Santíssima Trindade, está apenas a humanidade santíssima de Cristo, unida, hipostaticamente,
a segunda pessoa, a pessoa do Verbo. Então a humanidade de Cristo foi elevada acima do universo inteiro. Vejam, nós sabemos que toda a criação está ordenada de tal modo que nós temos os minerais, os vegetais, os animais, os homens, os anjos e Deus. Então, abaixo de Deus estavam os anjos, com a sua hierarquia celeste. Só que, pelo mistério da encarnação, foi elevado acima de todos os coros dos anjos, Jesus Cristo. Ou seja, a humanidade santíssima dele está acima de todo nome. E esse nome foi dado por Deus. Por que foi dado por Deus? Porque Deus, eternamente, não recebeu o nome de ninguém. O único nome dado que está acima de todo nome é o nome dele. O que significa que a pessoa dele está acima de tudo. Ele é o cabeça de todo o universo. Na carta aos Colossenses, São Paulo chega a dizer que ele recapitula tudo. Ele coloca tudo, ele pega o universo inteiro e o recoloca, e o reordena em si. Na sua humanidade santíssima. Então conclui São Paulo: assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. A melhor tradução seria assim: ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, dos celestes, dos terrestres e dos abaixo da terra. São Paulo está falando de seres. Seres que estão no céu, seres que estão na terra e seres que estão abaixo da terra. Portanto, o que ele está dizendo é que, ao nome dele, o universo inteiro se prostra, cai em adoração. Nós vemos uma imagem disso, por exemplo, no Evangelho de São João, quando depois de rezar no Horto das Oliveiras, chegam os vampiros lá para prender Jesus e perguntam: quem é Jesus Nazareno? Onde está Jesus Nazareno? E ele diz: sou eu. Todos se prostram. Quando ele diz sou eu, ele está dizendo o nome de Deus no Velho Testamento. Como Deus se revelou a Moisés: eu sou. Então, o nome de Jesus causa a prostração do universo inteiro. Por quê? Sabendo ou não, tudo está ordenado a ele. O livro do Apocalipse nos mostra que a história inteira está sendo puxada pelo Cordeiro. É ele que conduz todas as coisas, é ele que ordena todas as coisas para o Pai. São Paulo chega a dizer na primeira carta aos Coríntios que ele está acima de tudo e que ele vai destruir até os seus últimos inimigos, até a morte, que é o seu último inimigo. Então receberá toda a glória do universo inteiro. É o prazer de Deus Pai, é esse. E ele conclui: toda língua proclame: Jesus Cristo é Kyrios, é o dono, é o Senhor, é o soberano. Jesus Cristo é o Kyrios, ele é o dono do universo inteiro. No Evangelho de São João, ele diz que o Pai colocou tudo em suas mãos. O mundo inteiro está nas mãos dele. Ele é Senhor, ele é Senhor, ele é Kyrios, para a glória de Deus Pai. Então, a imagem que aqui nos aparece nesse hino cristológico de Filipenses é a imagem de que o Filho é o unigênito do Pai eternamente. O Pai ama o Filho. O Pai eternamente glorifica o Filho. Mas, ao
o Filho se encarnar, e mais ainda, ao ele se fazer obediente até a morte, e morte de cruz, é como se o Pai tivesse um motivo a mais para glorificá-lo. Ou seja, toda a glória do Pai é glorificar o Filho. E é glorificar o Filho em sua encarnação, em seu sacrifício no céu, à sua direita. É dar a Ele todo o reconhecimento por aquilo que Ele fez em nosso favor. Por isso, como a glória do Pai é glorificar o Filho, a glória do Pai é que a glória do Filho resplandeça em nossas almas. A glória do Pai é que a glória do Filho brilhe pela redenção em nossas almas. Então, quando uma alma é salva, quando alguém é impactado pelo Evangelho, quando alguém entrega a vida a Cristo, quando alguém reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador, quando alguém se rende a Cristo como Senhor, quando alguém se encontra de verdade com Jesus e diz: a partir de agora eu quero viver para Ti, porque eu entendo que só o Senhor é o meu Redentor, e tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e toda a glória pertence a Ti, e Tu estás acima do universo inteiro. Quando uma alma é cheia dessa glória do Filho, é o Pai que está glorificando o Filho em nós, pela sua graça. É o Pai que está fazendo o nome de Cristo reconhecido, engrandecido em nós, quando a nossa vida se prostra diante dEle com total submissão, reconhecendo como único Senhor, como único Kyrios na nossa vida. Quem manda na minha vida, quem é o Senhor da minha vida, é Jesus Cristo. Não é o rei da Inglaterra, não é o presidente da República, não é o prefeito da cidade, não é nenhuma autoridade humana, não é nenhum juiz da Suprema Corte. O Senhor da minha vida, o Senhor do universo, o Senhor da história, cujo nome está elevado acima de todo nome, e aquele que determina todas as coisas para a glória de Deus Pai, chama-se Jesus Cristo. É Ele que é Deus encarnado e que pelo seu sacrifício é o único que merece todo o reconhecimento do céu, da terra e dos infernos, de todas as criaturas que estão no céu, de todas as criaturas que estão na terra e de todas as criaturas que estão abaixo da terra. Que todo olho o contemple e se submeta a Ele, pelo que Ele fez por nós. Ele é o nosso único herói. É aquele que descendo, comprou a nossa briga e morrendo em nosso lugar, matou a nossa morte pela sua ressurreição e voltou com o troféu de um prêmio eterno aos céus para interceder ao Pai em nosso favor até o final dos tempos, estando junto conosco na pessoa do seu Espírito. E por isso, não há maior alegria para o Pai que quando vê um homem, uma criatura racional, que se submete ao Filho, que se une ao Filho pela fé, e entra pela redenção do Filho na vida mesma dele, para que ele possa continuar glorificando o Filho em nós, e para que nós abracemos a Cristo com a sua cruz, com a sua morte. Diante disso, o autor da carta aos Hebreus diz: vamos com Ele e abracemos o seu vitupério, indo com Ele para fora do arraial, para fora das portas de Jerusalém, e assumindo a sua vergonha, morrendo com Ele, dando-lhe a nossa vida por inteiro. Por quê? Ele já disse um pouco antes aqui na carta aos Filipenses: quando eu entendo isso, o meu viver é Cristo. Ele se torna tudo para mim. O meu viver se torna Ele. É Ele que me determina. É Ele que me define. Ele é o meu Kyrios. Ele é o meu Senhor. Queridos, que nós possamos introjetar tudo isso no mais profundo do nosso coração, e que
nós possamos verdadeiramente pela fé estar inteiramente postos nas mãos de Cristo. Que não haja nada em nós que nós digamos assim, não, isso aqui é meu. É verdade, a gente peca. Ô Senhor, como a gente peca. Mas quem serve a Deus, quem tem um compromisso com Ele, volta e diz, Senhor, eu errei, eu pequei, eu me arrependo, eu sou teu. Eu sou teu. Por isso, e eu concluo aqui, porque amanhã é dia de finados, nós não continuaremos com a carta aos Filipenses. Vamos fazer um intervalo. Ele diz o seguinte, um pouco mais abaixo. Ele tira as consequências morais disso. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres da repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, quando Ele voltar, terei a glória de não ter corrido em vão nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação, ele está falando da vida dele como um sacrifício apresentado no templo, é forte isso. No sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, e a palavra aqui sagrado serviço é sagrada liturgia, é a palavra grega, sagrada liturgia da vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Que nós possamos, vivendo uma vida assim, dar a Deus o culto da nossa fé, a liturgia da nossa fé, que nós derramamos aos seus pés pela nossa vida de oração, dizendo, eu creio no que Jesus fez por mim, eu creio que Ele é o próprio Deus encarnado, que é Ele que me justifica e me santifica. Este sagrado serviço da nossa fé, essa liturgia da nossa fé, é o que nos faz brilhar como astros no meio dessa geração corrompida, depravada. A gente olha e diz, meu Deus, para onde esse mundo vai? Esses dias eu estava vendo umas cenas que pareciam a própria porta do inferno aberta. Uma algazarra infernal, uma coisa horrorosa. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Isso é simples, isso é o mundo. Isso aí é o mundo. É essa geração corrompida e depravada. E por isso que nós estamos aqui como igreja do Senhor, para brilhar como astros no meio do universo, por causa da nossa liturgia, da fé que nós depositamos em Jesus Cristo, que nos santifica, que nos justifica, que faz com que nós sejamos luzeiros no meio da escuridão. Que a luz que há em nós não se torne trevas, que a fé brilhe em nós. E então nós não nos escandalizaremos com a escuridão do mundo, pelo contrário, nós o iluminaremos, fazendo-nos também nós obedientes, humildes, não murmurando, em tudo sendo semelhantes a Cristo, para que assim Ele continue a ser glorificado através do nosso testemunho e através da palavra da nossa pregação.